todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Saúde 360 do MAP UFMS EBSER. Hoje com um tema super importante que é o VigiOSP, que é uma ferramenta essencial na notificação de eventos adversos, incidentes, desabastecimento e não conformidades. A gente vai entender como essa ferramenta funciona, então a gente está aqui com a Flávia e com a Fanny, que vão conversar um pouquinho com a gente sobre o assunto. Muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada pela presença. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem. Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje, representando o setor da gestão da qualidade. Meu nome é Flávia, trabalho aqui já há algum tempo no Hospital Universitário e hoje, estou aqui pela qualidade e viemos conversar um pouquinho do que é essa ferramenta. Eu sou a Fanny, sou enfermeira, estou no setor de gestão da qualidade há um pouquinho, de tempo a menos que a Flávia, mas também vim para contribuir hoje aqui com esse tema tão importante. Que bom! O que é o VigiOSP e qual que é o objetivo dele? Bom, o VigiOSP ele é uma ferramenta institucional de notificação. Ele tem em toda a EBSER e aqui no MAP ele fica presente na área de trabalho dos computadores. Ele serve para que sejam registrados eventos adversos, sejam registradas queixas técnicas, quase falhas, desabastecimentos, entre outras notificações que estão presentes lá. Quem que faz essa notificação? As notificações elas são realizadas por todos os profissionais, eles têm acesso à ferramenta, que fica disponível em todas as áreas dos computadores, é um ícone e desse ícone acessa o software, onde você seleciona aquilo que você quer notificar, se é um incidente, uma quase falha, se é um dano leve, um dano moderado, um dano grave. Então, você ali naquele momento faz a seleção do tipo de notificação que você quer realizar e o sistema ele é autoinstrutivo, você consegue manusear com tranquilidade, com facilidade e é uma ferramenta de gerenciamento mesmo. Só profissionais assistenciais? Não, ou administrativos, qualquer profissional. Até como aqui a gente é uma empresa, a gente tem também os terceirizados, que são empresas prestadores de serviço, eles também podem realizar notificações quando eles identificam que há um risco, uma falha ou um incidente que aconteceu. Os residentes também, os alunos, todos podem fazer a notificação também. E por que é tão importante notificar esse incidente, mesmo que não tenha causado nenhum dano ao paciente? Então, quando você não notifica, você acaba ocultando alguns riscos. E aí, a partir disso, a gente não consegue identificar falhas, a gente não consegue fazer um planejamento de uma melhoria para evitar que esses incidentes aconteçam novamente ou causem um dano grave ali dentro, para os nossos pacientes. E isso ajuda a fortalecer a nossa cultura de segurança, ajuda a gente a contribuir para um cuidado seguro. Então, eles fazem essa notificação no sistema e aí vai para o setor da qualidade, é isso? Isso, essa notificação, ela está sempre numa planilha de dados que a gente tem, uma planilha de controle. Dali ela é filtrada para que a gente tenha uma noção de quais as unidades que têm mais eventos ou desabastecimento, ou mesmo falhas técnicas, queixas técnicas. Daí em diante a gente estipula quais seriam os setores de maior atuação, quais as atividades prioritárias que o setor tem que desenvolver e quais as investigações que têm que ser implantadas mesmo dentro dessas notificações. Aí pode ser do evento adverso, a gente pode fazer uma investigação, daí em diante a gente modificar processos, rever protocolos. E quanto ao desabastecimento ou alguma queixa técnica, pode até estar evoluindo em conjunto com os setores responsáveis pela troca de algum equipamento, pela reposição de algum material, substituição, ou mesmo estar só reforçando os treinamentos a respeito de algum equipamento que seja necessário nas unidades. E aí, essa pessoa que fez a notificação, ela recebe um feedback dessa notificação? Então, quando é realizada a notificação e a gente faz essa análise,
muitas vezes a gente chama o notificador para uma entrevista, para a gente entender como, por que ele fez aquela notificação, qual foi o intuito, porque a gente precisa entender a situação que ele está relatando. E nesse momento a gente convida ele ao final dessa entrevista, que se ele quiser participar do processo, saber o que está acontecendo, ele pode nos solicitar, nos contactar para ver como que está o andamento. Outra situação, a gente, relacionada às vezes às não conformidades, a gente monta um processo SEI e solicita para as unidades envolvidas, né, qual foi a medida tomada em relação àquele item ou àquela situação. E a gente encaminha para a unidade notificadora. Então, o chefe da unidade ele tem acesso a esse processo e ele pode tanto participar ali para todos os profissionais o que está acontecendo, ou às vezes o notificador ele também pode solicitar para o seu chefe, olha, o que aconteceu, você recebeu algum documento relacionado à notificação. E outra situação, quando você faz a notificação, no final, quando você encaminha essa notificação pelo sistema, é gerada uma senha. A partir dessa senha, o notificador ele pode acessar a qualquer tempo aquela notificação novamente. E aí ele consegue visualizar o que tem sido feito dentro do sistema. Então, pode ser reclassificada aquela notificação, tem o parecer onde está descrito se a gente encaminhou uma solicitação de esclarecimento para a unidade que é envolvida, ou a gente fez um SEI para a unidade solicitando algo, ou até mesmo a gente coloca sugestões ou orientações do que a gente melhorar, ou um treinamento, uma capacitação, ou um documento que precisa ser revisado, ser lido, ser distribuído na unidade. Então, dessa maneira, a gente consegue dar esse feedback para todos os notificadores. Acho importante falar também, Flávia, que é um processo que tem essa devolutiva, tem o processo SEI gerado, tem todas essas informações do notificador, mas é um processo sigiloso. Só nós sabemos quem é o notificador, Exatamente. somente quem abre. E para o notificador, somente são essas informações. Mesmo que a gente faça essa investigação na unidade, jamais é revelada a identidade do notificador, né? Para que seja... Que a ideia não é ser um sistema punitivo, mas de correção mesmo. A ideia é aproveitar essas oportunidades de falhas ou de eventos para que a gente possa melhorar os processos aqui dentro. E qual que é a diferença entre um evento adverso e uma quase falha, e as duas precisam ser notificadas? O evento adverso é um dano causado ao paciente, né? Quando algo levou a um dano causado ao paciente, mesmo que ele seja leve. Já a quase falha é quando alguma circunstância poderia ter gerado um evento, um dano ao paciente, mas ou por intervenção imediata, ou mesmo por sorte mesmo, ele não aconteceu. Ambos devem ser notificados, e inclusive a quase falha, ela é tão importante quanto o evento adverso, porque ela é uma oportunidade de uma próxima ocasião, essa falha, esse evento ser evitado. Né? Você pode atingir o paciente, por exemplo, um medicamento que foi prescrito e não era para aquele paciente. Então, se eu conseguir identificar, eu sou uma barreira, e esse paciente não recebeu esse medicamento. Mas se eu não notifico que eu identifiquei essa quase falha, numa outra oportunidade, o paciente errado pode receber o medicamento e causar um incidente grave, que aí é um evento adverso. Entendi. Vocês podem dar exemplos, além desse que você citou, em que a notificação levou a ações concretas aqui no hospital? Nós temos agora, recentemente, né, Fanny, a aquisição das pulseiras neonatais, que a gente estava desabastecido, e pelas notificações a gente conseguiu articular em reunião junto com as áreas envolvidas e conseguimos identificar que que era necessário fazer uma melhoria no descritivo do produto. E com essa reunião e a melhoria do descritivo, a gente conseguiu a aquisição das pulseiras, a gente está abastecido, então a gente tem essa oportunidade de fazer essa melhoria nesse momento. Uma outra situação que a gente tem é um pouco mais antiga, foi uma situação de umas compressas cirúrgicas, e a compressa cirúrgica ela tem que vir com fio radiopaco, porque caso aconteça dela ficar retida durante um procedimento cirúrgico, que é um evento grave, a gente precisa localizar essa compressa no paciente. Então, a gente faz um raio-x e localiza.
e essas compressas não tinham esse fio. E era algo muito importante, foi notificado e a gente conseguiu que a empresa ela trocasse o lote e nos desse o produto que a gente tinha adquirido naquele momento. Você vê um detalhe tão pequeno que faz tanta diferença, né? Então, assim, às vezes a gente observa algo e a gente precisa notificar isso, porque foi uma situação que a gente não chegou a ter um incidente grave, mas a gente poderia ter tido. Então, a gente conseguiu colocar uma barreira nisso e evitar danos futuros. A gente tem agora uma situação mais relacionada à assistência ao paciente, né, que são as flebites, que a flebite, às vezes ela acontece, que é uma inflamação da rede venosa, o paciente quando ele interna, ele às vezes precisa realmente fazer um tratamento medicamentoso, e isso acaba contribuindo, né, para um incidente que é a flebite. A gente tinha um elevado número dessas notificações e nós pensamos assim, vamos chamar os maiores notificadores. E a gente identificou lá as unidades que mais notificavam. A gente levou isso para a Comissão de Segurança do Paciente, porque além de ter um setor de gestão da qualidade, a gente também tem uma comissão que ajuda a gente nessas tratativas. E em conjunto com várias áreas, né, a gente convidou também as unidades que eram tinham elevado número de notificações, e a partir disso a gente conseguiu, numa discussão, elaborar um plano de ação com várias ações, e uma das ações foi a capacitação dos enfermeiros no PIC, que o PIC é um acesso venoso central, mas periférico. Então, o enfermeiro hoje ele está com essa oportunidade de promover essa melhoria e diminuir esse número de flebite que a instituição estava tendo naquele momento. Tem algum que você queira falar? Atualmente a gente está com muito empenho na tecnovigilância, né? Então a gente tem trabalhado bastante com as notificações relacionadas aos materiais, equipamentos, né, os insumos. Então a gente já tem conseguido também alcance de trocas de materiais de seringas, em que as unidades relataram que a seringa vinha rachada ou não se adaptava aos aparelhos. Então a gente já está conseguindo, junto aos setores parceiros nessa tecnovigilância aqui dentro da instituição, a gente já está conseguindo também esse tipo de atividade, do fornecedor tá vindo e trocando algum produto que seja necessário. E quais são as barreiras que vocês identificam nessas notificações e como que isso pode ser superado? Impedem as notificações? Primeiro, eu acho que é o fator punitivo mesmo, é o medo de ser punido. Esse é o principal fator, o que não é verdade. O Vigiosp, ele não tem esse caráter punitivo, ele tem o caráter realmente do que a gente comentou, de aproveitar as oportunidades para a melhoria das atividades aqui dentro mesmo. Um outro fator que poderia ser é achar assim, que não adianta nada notificar que nada vai acontecer. Mas daí veio esses vários exemplos que já aconteceram e que a gente pretende cada vez mais melhorar, né? Nós estamos sempre em melhoria das nossas atividades, que é dar uma devolutiva a mais para esse notificador. Então, sempre a notificação ela está sendo avaliada, ela está fazendo algum passo a passo aqui dentro para que ela seja resolvida ou para que a gente possa dar um feedback mesmo para o avaliador. Então, ela acontece. É bom a gente notificar que ela sempre gera algum fruto. E, por último, eu acho que pode ser a falta de tempo, né? Teoricamente, a falta de tempo. Porém, o Vigiosp, ele não é demorado, a notificação ele é bem direcionada, as perguntas são direcionadas e qualquer profissional pode fazer. Então, se eu sou um profissional que eu estou sem um tempo para notificar agora, eu posso falar com meu colega, dá tempo para a gente fazer essa notificação pensando na melhoria do serviço. E a gente lembra que a gente não tem só o Vigiosp como meio de notificação. Exato. A gente pode receber notificação via o ramal, via e-mail, por contato mesmo, vir até a nossa sala, pessoalmente. Então, tem vários caminhos. Porque às vezes as pessoas acham que é só no sistema, mas não, a gente atende também pessoalmente, a gente ouve. Às vezes a gente identifica até em situações que colegas estão fazendo alguma consulta ao prontuário do paciente, identificam uma falha e eles vêm até a gente e falam, olha, determinado paciente, eu identifiquei isso, e a gente inicia ali uma investigação. Então, sim, são vários caminhos e vários meios
para a gente fazer essa notificação. E até que se o profissional encontrar alguma dificuldade em notificar, é importante ele estar notificando isso também, né? Para a gente estar fazendo melhorias no próprio Vigiose, né? Essas sugestões são importantes também. E como que é feita essa análise da notificação quando chega para vocês? Então, a gente recebe, faz a leitura do que foi notificado e ali a gente classifica essa notificação, né? Se ela é uma quase falha, se ela é um evento grave que causou um dano para o paciente. Então, tem vários caminhos para fazer a tratativa dessa notificação. Quando é um evento grave, aí tem que se abrir uma investigação com detalhamento, com entrevista, com análise de prontuário, de documento. Às vezes a gente se desloca até a unidade para ver ali como que é ali aquele ambiente, para a gente sentir o que aconteceu. Então, essa modalidade é um pouco mais demorada, porque a gente usa o protocolo de Londres, e aí ele tem todo um passo a passo, e tem ferramentas que a gente aplica para a gente identificar onde foram as falhas, quais foram os fatores contribuintes, e a partir disso a gente elabora um plano de ação. Quando são situações de não conformidades, ou seja, situações que a gente consegue gerenciar, a gente solicita na unidade que foi envolvida, qual que foi a medida tomada, ou se ela está ciente do que aconteceu. Por exemplo, um caso simples de uma barreira num lugar que estava molhado ali. Alguém foi lá e identificou. Então, isso é uma não conformidade, ou seja, a equipe da higienização tem que sinalizar aquele lugar que está molhado para as pessoas, para os profissionais, para os pacientes que não transitem naquele momento da higienização, que eles vão poder sofrer uma queda. Então, isso é uma não conformidade. Então, o que a gente faz? A gente encaminha para o setor de responsabilidade e pergunta para ele se ele está sabendo que aquela conduta está sendo tomada e que precisa ser melhorada. E aí sugere um treinamento, uma capacitação, uma conversa para melhorar aquele processo. E aí é via SEI. A gente faz tudo no sistema SEI, explicando o que aconteceu e detalhando ali quais os riscos, né, e os possíveis incidentes que possam ocorrer. Então, tem essas maneiras de fazer essa tratativa da notificação. Hoje vocês são em quantos na equipe? Hoje nós temos uma chefia imediata, porque a gente é uma unidade também, né? E 3 enfermeiras, duas enfermeiras, eu que sou auxiliar de enfermagem, e uma administrativa. Tem algum pré-requisito para poder participar? Não, assim, é preconizado que seja uma equipe multidisciplinar, que se tenha várias áreas envolvidas, né? Para que a gente tenha mais riqueza ali na discussão e nas tratativas. Mas a gente está trabalhando. E até para facilitar essa investigação, né, Fábio? Porque muitas vezes a gente pega alguns temas que nós temos que estar procurando outros profissionais para estar esclarecendo melhor, né? O médico, o farmacêutico é essencial. O pessoal confunde vocês com ouvidoria? Um pouco. Né? Né, a gente tenta. Acaba que às vezes a gente recebe algumas notificações que são relacionadas a uma ouvidoria, né? E aí a gente faz essa tratativa via SEI. E problemas de relacionamento também a gente recebe. Tem tudo isso. Eu acho importante também falar na tratativa das investigações do número de notificações, né? Quando se trata de insumos, por exemplo, um curativo que não está adequado. Quanto mais notificações tiver, mais peso ela tem, né? Junto ao fornecedor, junto ao setor de compras, né? Tudo isso tem peso. Então, quanto mais você investir nessa notificação de que mais profissionais estão notando, mais unidades estão notando que há esse problema, mais força a notificação tem. Vocês têm ideia de, em média, quantas notificações vocês recebem por mês, mais ou menos? Olha, depende do mês, mas... Tem mês, tem alguma coisa assim? Às vezes tem mês que porque tem depende, mais. assim, se a gente faz, por exemplo, a gente faz uma sensibilização, aí ela aumenta. Ela aumenta, as pessoas vão lá, notificam mais. E tem épocas que, tipo, de férias, épocas que o residente está saindo, então a gente diminui um pouco o número de notificações. Mas hoje a gente tem umas 300, pelo menos, por mês. É pouco, viu? É pouco pelo número de... E como que as pessoas ficam sabendo que elas precisam fazer,
que elas precisam, não, que elas podem fazer essa notificação. Então, aí são essas medidas que a gente está tentando agora, né? O Vigiosp, ele não é novo, né? As pessoas conhecem, mas às vezes tem algumas barreiras, né, para estar notificando. Mas a gente está tentando divulgar mais, está indo em alguns setores, fazendo em loco alguns treinamentos, esclarecendo dúvidas. Existe também o treinamento na 3EC, né, de Vigiosp. Anualmente a gente tem um projeto de capacitação e um dos temas é o Vigiosp. Então ele fica um vídeo gravado ensinando como faz a notificação e é bem bacana. Na integração a pessoa recebe? Não, isso é dentro do 3EC. É um curso. Mas na integração também tem uma parte da segurança do paciente, que eles também ficam informados. Né? Mas como a quantidade de informações é muito grande, eu não sei nem se a pessoa consegue receber tudo isso. Né? Mas aí por isso que a gente está sempre reativando isso aí. Né? A gente tem com a gente os residentes agora esse ano que iniciaram. Então a gente trabalha bastante o Vigiosp com eles. Então eles são os multiplicadores. Muitos chegam aqui, eles não sabem acessar o sistema, não sabem como que é a tratativa de uma investigação, de uma notificação, e eles fazem todo esse processo. Então, e ficam surpresos, né, com o tanto de trabalho que tem a notificação. Então, eles são os nossos multiplicadores. E como que a questão da tecnovigilância entra nesse processo? A tecnovigilância, então, é uma área da Anvisa, né, que trabalha com os insumos, os equipamentos, os dispositivos para a saúde. Né? Então, ela vem para trabalhar no Vigiosp com essas questões. Um equipamento que não está funcionando bem, né, ou não está desenvolvendo a função que deveria, ou mesmo a falta dele, ou está faltando algum material para que o equipamento funcione, ou ele quebrou. Né, a qualidade do material fornecido, porque como nós somos uma empresa, né, pública, acaba que a gente compra um material e às vezes quando a gente recebe esse material não era bem isso, a qualidade, né? Vem algumas coisas quebradas, materiais faltando. Mesmo que você tenha o maior cuidado na hora da seleção, na hora do descritivo da compra, mesmo assim, né, a gente ainda encontra materiais que não condizem com o que a gente pediu, né? Então, existe essa forma, essa etapa do Vigiosp, que também serve para isso. Você vai lá, notifica que o que você recebeu, o insumo que você recebeu, não era exatamente aquilo que estava previsto para a utilização aqui dentro do hospital. E aí a gente tenta, junto ao setor das SAFs, da UASC, né, que são os setores parceiros, engenharia clínica, isso que eu queria falar. Esses parceiros a gente tenta sempre estar se comunicando agora, que é um processo novo, né, para a gente estar revendo todas essas queixas e estar dando um retorno aí para as unidades. A gente lembra também que quando acontece um incidente, um evento adverso, principalmente se é relacionado a algum insumo, isso impacta tanto para o paciente quanto para a instituição, porque é dinheiro que a gente está ali investindo para recuperar um dano. Por isso que esse cuidado com esses materiais, com esses equipamentos, porque isso são, né, recursos financeiros que a gente está investindo aqui. Então a gente precisa sempre estar ali sinalizando se está ok. Tá certo. Querem falar um pouquinho dessa moça? Essa é a mais antiga. Essa é a mais antiga? Essa mascote, né, a Capitu, ela é bem famosinha já. E a gente trouxe ela para participar aqui do podcast, dar um alô para todo mundo, lembrar da notificação. Toda vez que olhar para a Capitu, lembrar do Vigiosp. Para finalizar, vocês querem deixar algum recadinho? A gente quer agradecer a oportunidade, né? É mais uma via para a gente estar distribuindo mais informações, falando sobre o nosso trabalho, né? E deixar também aqui bem claro que a gente está sempre para apoiar, está sempre aberto para quem quiser vir aqui conversar, receber alguma orientação, ou mesmo tá passando para a gente alguma informação ou alguma notificação que não fez no Vigiosp. A gente está sempre para apoiar, está sempre aberta a porta ali, esperando. Isso, a gente está aqui, né, é uma oportunidade da gente divulgar aquilo que a gente faz, porque às vezes as pessoas não entendem como que é o processo, e às vezes
elas acham que a gente não dá importância, mas não é bem assim. Tem situações que são críticas, que levam tempo, que a gente precisa estudar bem, que a gente precisa verificar o que realmente aconteceu. Então, assim, a gente está aqui para convidar as pessoas a conhecerem o nosso trabalho, a participar dele, até mesmo a se envolver mais com a notificação, porque isso vai gerar um cuidado seguro. E o nosso objetivo é esse, né? A gente atender os nossos pacientes naquilo que eles nos procuram e devolvê-los às suas casas com tranquilidade. Tem um caso que assim foge um pouquinho dessa questão assistencial, que foi da Johnson, dos cotonetes. E eles perceberam que eles perderam a compra, teve uma queda de compra dos cotonetes. E eles não identificavam o que tinha acontecido. Então, através do saque, teve um relato de um consumidor que diz que o algodão, quando estava usando nas crianças, o algodão, a hora que você puxava a haste, o algodão ficava. Aquilo para as mães era um pavor, então elas começaram a deixar de comprar. E aí eles foram investigar, eles verificaram que o fornecedor do algodão estava com uma baixa qualidade. E tudo isso impactou na produção deles, né? Então, diante dessa notificação, eles puderam tomar providências e voltar à qualidade que eles tinham, né? Então, o quanto é importante falar sobre isso e que, assim, deixar claro que não é um canal de denúncia, um canal punitivo, mas um canal para melhoria mesmo, né? Então, a gente quer agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Tenham conhecimento sobre o Vigiosp, atuem sobre ele. E a gente se vê num próximo episódio. Tchau, tchau!